Você é um cristão? Você então acredita que Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar? Aquela cruz era para ser minha, era para ser sua. Nós merecíamos estar lá por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. Mas Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o seu lugar. E isso que Ele fez, esse sacrifício que Jesus fez, foi para nos libertar de duas coisas. A primeira delas foi para nos livrar da condenação eterna. Eu e você estávamos condenados à morte eterna, porque com os nossos pecados nós ofendemos a um Deus infinito, e a condenação merecida para alguém que ofende um Deus infinito em sua grandeza é uma condenação eterna. Mas a palavra de Deus vai dizer em João capítulo 5, versículo 24, Jesus declarando, e ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, nós sabemos que a cruz de Cristo, ela nos liberta, nos livra da condenação eterna. Mas a segunda parte, o segundo motivo pelo qual Cristo nos libertou, pelo qual Cristo tomou o nosso lugar, muitas vezes passa desapercebido e nós cristãos não tomamos consciência disso. E essa mensagem do que nós fomos libertos, o apóstolo Pedro nos traz na sua primeira carta. Lá no início, no capítulo 1, no versículo 18, ele vai dizer assim: igreja, não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vossa maneira vã, vazia de viver, mas foi pelo sangue precioso de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito. O que eu quero que você preste atenção nesse texto é quando Pedro diz que nós fomos resgatados, nós fomos redimidos de uma maneira vazia e vã de viver. Então, além de nós, como cristãos, termos sido libertados de uma condenação eterna, de uma perdição eterna, nós também fomos resgatados e libertos para hoje, para agora, de uma vida vazia, de uma vida sem significado, sem sentido. Então, a libertação que Cristo realizou por nós cristãos lá na cruz, ela não é apenas para a eternidade, que já é uma grande maravilha. Temos a certeza de que vamos passar a eternidade com Cristo, com o nosso Senhor. Mas Ele também nos libertou de uma maneira vazia, de uma vida sem sentido e sem significado. Agora em Cristo Jesus nós somos chamados a uma vida que glorifique a Ele, a uma vida totalmente transformada e diferenciada da vida que o mundo vive. Nós somos chamados em Cristo Jesus a glorificá-lo em todo o tempo, a glorificá-lo com os nossos pensamentos, a glorificá-lo com as palavras dos nossos lábios, a glorificar o nome de Cristo com os nossos relacionamentos entre a família, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Aonde quer que nós formos, eu e você como cristãos, nós somos chamados a glorificar o nome de Cristo e a sermos libertados de uma maneira vã e de uma maneira vazia de se viver. E é com essa mensagem que eu quero te convidar, eu quero te fazer um convite muito especial para que você venha estudar essa série de Colossenses. Nós temos uma série que está aqui, série de Colossenses aqui no canal. Você que está chegando no canal, você que ainda não faz parte, se inscreve no canal e vamos caminhar juntos. Por que é tão importante que eu e você, para que a gente se liberte dessa maneira vã e vazia de viver, nós façamos estudos dessa maneira, estudar textos e livros inteiros da Bíblia? Porque nós não podemos nos tornar parte de uma geração que se aproxima da Bíblia como quem se aproxima de um buffet self-service,
onde você chega lá no buffet, então tem várias opções. Algumas delas nós não gostamos, alguns tipos de carnes, alguns tipos de legumes, então esses eu não escolho e eu pego apenas aquilo que é do meu agrado. Com relação ao alimento, tudo bem, mas com relação à palavra de Deus, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos absorver ou escolher ouvir apenas aquilo que nos agrada. Nós precisamos absorver, ler a palavra de Deus como um todo, entendê-la como um todo. Nós não podemos de maneira alguma deixar que o nosso cristianismo seja um cristianismo de devocionais, onde você, por dia, no dia, a única coisa que você vai ler é um versículo. E depois uma página inteira com a opinião de alguém, que você nem sabe se aquela opinião está embasada no contexto que aquele texto estava inserido. Então hoje nós precisamos, assim como em todos os períodos da história, nós precisamos ler e estudar a Bíblia toda. Textos inteiros. E aqui é uma oportunidade maravilhosa para você que está começando. Colossenses é uma carta pequena, não é uma carta grande, é uma carta com 4 capítulos. E nós vamos caminhando por ela, vendo tudo aquilo que ela fala a respeito do Evangelho. Nós vamos nessa carta aqui ouvir e entender o que o Evangelho fala a respeito de quem Deus é, da pessoa de Deus, da sua glória, da sua perfeição. Nós vamos ler também o que a Bíblia fala a respeito da condição do homem, de pecador, de caído, de perdido eternamente. E como Deus nos reconcilia consigo através de Cristo, como Ele nos justifica através da obra perfeita da cruz. No capítulo 3 que nós estamos entrando agora, nós vamos falar o que essa justificação gera em nosso coração, que é a santificação, onde nós agora constrangidos por um amor tão grande, nós somos levados a entender que Cristo morreu por mim, logo eu também morri com Cristo e a minha vida agora é dele e eu me coloco num processo de maturidade, de santificação. Nessa carta nós vamos entender que o processo de santificação me capacita agora para já santificado, maduro, poder edificar a igreja com os meus dons, poder ser capaz de perdoar o meu irmão, poder viver em comunidade e desfrutar da igreja de Cristo, do relacionamento de ser um corpo. E são todos esses assuntos que nós encontramos quando a gente lê, quando a gente estuda uma carta inteira. Nós somos confrontados, nós somos edificados e abençoados pelo todo do Evangelho. E isso é de fato um clamor que eu faço a cada um de vocês que se diz cristão, que se revela como um cristão, porque nós precisamos estar alimentados, sermos conhecedores da palavra de Deus, porque o tempo que nós vivemos não é diferente de outros tempos, em que lobos ferozes estão ao redor da igreja cristã, ao redor dos cristãos, tentando destruí-los, tentando minar a sua fé, trazendo mentiras e enganos. Por que eu digo que nós não somos uma geração diferente das outras? Porque já lá no princípio do Evangelho, estes homens que estavam pervertendo o caminho de Deus já estavam surgindo por todos os cantos. Eu quero compartilhar um texto com você, que eu deixei a minha Bíblia aqui aberta, para a gente ler junto, para você ver. Olha essa palavra que Paulo traz quando ele está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Atos capítulo 20. Veja o que ele fala para os presbíteros com relação a essa preocupação dele com o coração das pessoas. Olha esse alerta de Paulo para os cristãos daquela época e para mim e para você. Olha o alerta dele, dizendo assim: eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês, olha só, não só de fora, mas de dentro surgirão, dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. E olha o conselho de Paulo para nós: por isso vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Percebe o alerta enfático de Paulo dizendo: não se enganem, pessoas tentam distorcer, torcer a palavra de Deus, mexer e mudar aquilo que é o evangelho genuíno.
por isso que eu e você precisamos ler a Bíblia, ler a palavra toda, conhecer o Evangelho, aquilo que o Evangelho está nos revelando, está nos ensinando. E você vê Paulo falando, eu estive com vocês 3 anos, dia e noite. Querido, eu e você como cristãos não somos chamados a uma vida de preguiça, nós somos chamados a estudar, a buscar a palavra de Deus de maneira genuína, de maneira que a gente busque em todo o tempo, que nós estejamos a todo tempo buscando ao Senhor, nos dedicando, tendo disciplina em estudarmos as Escrituras. Essa é a única maneira de nós conhecermos a palavra, sermos edificados pela palavra e não sermos enganados por esses lobos ferozes, por aqueles que querem destruir a fé genuína dos discípulos de Jesus. Então fica esse convite para você. Entra lá no canal, se você entrar lá vai ter umas listas, vai ter lá playlist, você clicou lá, série Colossenses vai aparecer para você. Nós já temos lá 8 vídeos, os primeiros aqui, ó, se você olhar, a gente está falando aqui os 3 primeiros, a gente estuda o primeiro capítulo, depois o vídeo 4, 5, 6 e 7, a gente estuda o segundo capítulo, e o vídeo 8, que saiu há pouco tempo, nós estamos estudando já o capítulo 3, onde estamos falando sobre santidade. Então, uma oportunidade maravilhosa de você se aproximar das Escrituras, aprender um pouco mais da palavra, ser edificado e sermos transformados, para que nós, dessa maneira, possamos transformar outros, edificar outros e possamos fortalecer a Igreja de Cristo. Esse é o objetivo, esse é o meu alerta a cada um de nós que a palavra de Deus faz aos nossos corações. E o que eu queria trazer para você aqui, para a gente finalizar, é uma mensagem muito importante. Quando Paul Washer está pregando, uma das suas pregações que marcaram a história, a pregação chamada Pregação Chocante. Se você ainda não ouviu, vá aqui no YouTube, digita lá, escuta essa pregação. Ela é muito interessante, é uma pregação maravilhosa do Paul Washer. E lá ele vai fazer um desafio para as pessoas. E ele diz assim, vejam, eu sei muito bem da responsabilidade que é pregar o Evangelho. Eu sei muito bem o que as Escrituras dizem a respeito daqueles que torcem a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que uma condenação muito grande está sobre aqueles que se põem numa posição de mestre, mas enganam. A gente pode ver o exemplo de como Jesus foi duro com os mestres da época, com os fariseus, porque eles se colocavam numa posição de autoridade, de ensino e estavam enganando o povo. E o Paul Washer diz assim, eu sei muito bem a condenação que está imposta sobre mim se eu estiver ensinando algo errado. Agora, se você ao avaliar o que se está estudando, o que nós estamos pregando e anunciando, você vê que aqui é só a palavra de Deus, é só o Evangelho, e você não conseguir contrapor isso, saiba, essa é a mensagem do Evangelho. E se ela está te desafiando, não é eu que estou desafiando, mas é o Evangelho. E se você não obedecê-lo, endurecer o seu coração e não vivê-lo, é contra Deus que você estará se rebelando. E esse ensino, essa palavra dele é maravilhosa. Por isso que é interessante eu e você nos colocarmos e fazermos um estudo assim. Porque nós estamos apenas expondo a palavra de Deus. Eu e você só vamos ler as Escrituras. E eu só vou te explicar aqueles textos dentro do seu contexto, o que eles significam. E você vai estar sendo exposto à palavra de Deus. Não às minhas opiniões, mas ao Evangelho. E se você o aceitar aquela confrontação, amém. Mas se você rejeitar, saiba, você está rejeitando a palavra de Deus. E isso é o caminho que nós cristãos somos chamados, a nós sermos expostos e confrontados pela palavra de Deus. Então esse é o convite que eu quero fazer para você. Venha, não deixa de ver aqui esse vídeo, essa série de Colossenses, passar ela adiante para outras pessoas, curtir os vídeos, comentar os vídeos, movimentar ali para que esses vídeos sejam cada vez mais relevantes na plataforma e nós possamos anunciar e levar a mensagem do Evangelho adiante. Amém, querido? Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para você, para que nós, como igreja, estejamos preocupados em crescer,
em amadurecer na palavra de Deus. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.